açúcar, a vida no engenho, doce para o senhor. Começa o dia para o senhor do engenho. Em um dos numerosos quartos da casa grande, ele acorda, veste-se e vai fazer a primeira refeição do dia. Ao chegar à ampla sala, já está lá sua mulher e seus filhos. A mobília é muito simples, mas os enfeites são de porcelana, são importados da Europa. A mesa está posta com pão, leite, doce e frutas. A família não tem o trabalho nem de servir, afinal as escravas estão aí para isso. Terminada a refeição, enquanto sua mulher cuida do bom andamento da casa, dando ordens para os escravos domésticos, o senhor do engenho vai percorrer a propriedade para verificar o andamento do trabalho. É época de colheita da cana, há muita coisa a fazer. Do feitor, ele quer saber se tudo está correndo bem nas plantações, se os escravos estão respeitando as ordens ou se cometeram alguma falta. Em seguida, o senhor do engenho vai verificar o carregamento de cana-de-açúcar que chegou de uma fazenda próxima à sua. Este fazendeiro, seu vizinho, só tem as plantações de cana e depende das instalações do seu engenho para beneficiá-la. Isso lhe dará um bom lucro. Próximo ao meio-dia, depois de conversar com o mestre do açúcar, o senhor volta para a casa grande, onde toda sua família, alguns amigos e vizinhos o aguardam para almoçar. Na mesa há muita comida feita pelas escravas: arroz, feijão, farofa de mandioca, peixe salgado, frutas e doces. O capelão da fazenda faz uma oração de agradecimento e todos começam a comer. Terminado o almoço, o senhor do engenho conversa com alguns amigos e vai descansar, deitando-se na rede na varanda de casa. Enquanto isso, sua mulher bordava e costurava junto com algumas escravas, e seus filhos têm aula com o capelão. No final da tarde, a família vai para a capela rezar. Depois do jantar, todos ouvem música tocada ao piano pela filha mais velha e vão dormir em suas camas de madeira, cobertas de tecido adamascado. Nem bem clareou o dia, o feitor já está na frente da senzala, esperando os escravos para levá-los ao local de trabalho. Amarga para os escravos. As mucamas ajudam a senhora e seus filhos a se vestirem e pentear os cabelos. Enquanto isso, a ama de leite lamenta o filhinho dos senhores, que tem apenas alguns meses de vida e certamente está sentindo muita saudade de seu filho recém-nascido, que ficou na senzala aos cuidados de outros filhos. Também acordam muito cedo, os escravos que trabalham na casa grande e dormem lá mesmo, em cubículos nos porões. Podem comer mais e suas roupas são um pouco melhores, mas não usam nenhum calçado. Alguns escravos recolhem lenha para acender o fogo. A cozinheira e algumas ajudantes preparam a refeição da família do senhor do engenho. Por volta das 11 horas, os escravos interrompem o trabalho na lavoura e no beneficiamento e vão fazer uma refeição, que consiste em feijão e farinha de mandioca. Devem estar pensando, como é bom quando há banquete na casa grande. Recebem os restos de comida e no feijão são misturados os pés, o rabo e a orelha do porco, que nessas ocasiões é abatido. Essas partes são consideradas ruins pelo Senhor. Depois de comerem, os escravos iniciam imediatamente o trabalho. Após completarem uma jornada de mais de 15 horas, quase todos são reunidos pelo feitor. Alguns escravos ainda ficam trabalhando na fabricação de açúcar, em certa época do ano. A cana é moída sem interrupção. Esses escravos têm muito medo, pois apesar de exaustos, devem ficar acordados sem sentir sono. Podem sofrer graves acidentes. Os escravos que seguem o feitor em volta à senzala mostram-se em rosto
profunda tristeza. Antes de serem recolhidos, deverão assistir o castigo de um escravo de apenas 15 anos de idade. Ele tentou fugir, mas foi apanhado, e agora está amarrado em tronco para ser chicoteado. Seu rosto também será marcado com ferro em brasa, com a letra F de fujão. Tudo termina. A porta da senzala se fecha, e os escravos vão dormir amontoados no chão frio e úmido. Trazemos no corpo o mel do suor, trazemos no olhar a dança da vida, trazemos na luta a morte vencida, trazemos no peito marcado o amor. Economia açucareira. Colônia tende a dar lucro. Você pode imaginar o motivo que levou os países europeus a terem tanto interesse em construir colônias? Era porque as colônias proporcionavam o enriquecimento da metrópole. Com o Brasil colonial, a situação não foi diferente. Portugal, a metrópole, tomava todas as decisões econômicas, políticas, sociais, etc. E os colonos eram obrigados a obedecer. Para garantir seus lucros, a metrópole estabeleceu o monopólio do comércio colonial. Isso significa que o Brasil só poderia fazer comércio com ela, que também fixava os preços dos produtos. Evidentemente, pagava um preço baixo pelo que produzíamos e cobrava muito alto por tudo que nos vendia. A metrópole portuguesa determinava também que o Brasil poderia não produzir, visando seus interesses, só permitia a produção de gêneros que pudesse vender na Europa com lucro, e proibia a produção de tudo aquilo que queria nos vender, como manufaturados e produtos de luxos, além de alguns gêneros alimentícios. Quando Portugal decidiu instalar no Brasil a economia açucareira, vários fatores pensaram nessa escolha. A cana teria fácil adaptação ao clima quente e úmido da costa brasileira. Os portugueses tinham conhecimento das técnicas de plantio e fabricação do açúcar, já utilizado na colonização das ilhas de Madeira e Cabo Verde. O açúcar era considerado um produto de luxo na Europa. Seu preço era tão alto que chegou a fazer parte de heranças e dotes de casamento de princesas e rainhas. Para estabelecer a economia canavieira, era necessária a vinda de pessoas que se fixassem na terra, formando povoamentos e construindo engenhos. Para atraí-las, Portugal ofereceu-lhes algumas vantagens: títulos e honrarias, terras sem necessidade de pagamento, isenção do pagamento de alguns impostos, etc. Essas pessoas passaram a construir a camada dos proprietários de terra. Sabe o que os portugueses fizeram para ocupar as terras de que iriam formar suas grandes propriedades e plantar a cana-de-açúcar? Tomaram-na dos indígenas. Apesar de eles reagirem, acabaram sendo derrotados. Os que não fugiram, em sua maioria, foram mortos. Depois de ocupar as terras indígenas, os colonos derrubavam a floresta que cedia seu lugar às plantações de cana, a construção de moradias e as instalações do engenho, local em que se fabricavam açúcar. Sempre que aumentava a procura pelo açúcar no mercado europeu, novas áreas de mato eram derrubadas e ampliava seu cultivo de cana. Além disso, os proprietários de terras não se preocupavam com a melhoria ou recuperação do solo. Quando a terra não produzia de forma satisfatória, era abandonada e a devastação da floresta continuava. Mas quem iria trabalhar na plantação de cana e na fabricação do açúcar? Sem mão de obra, a economia canavieira não poderia nem ser instalada. Para tanto trabalho, havia necessidade de grande número de trabalhadores. Pode parecer mais simples que eles usassem mão de obra assalariada,
mas para poder atrair colonos para o Brasil, cujas condições de vida eram difíceis, os salários teriam de ser altos. Isso não interessaria aos proprietários de terra, que viriam seus lucros diminuir. A solução encontrada pelos colonizadores foi o trabalho escravo. Na fase de instalação, foi utilizada a mão de obra do escravo indígena. Quando a economia canavieira provou a sua rentabilidade, usou a mão de obra do escravo africano. O tráfico de escravos negros era mais uma fonte de lucros para Portugal. Como você pode ver, a economia açucareira do Brasil caracterizou-se a monocultura, a grande propriedade e o trabalho escravo.